Seja muito bem-vinda! Estamos voltando com as lives aqui no Educar Zen. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, a pessoa responsável aqui por esse perfil. Eu sou mãe, eu sou educadora há mais de 17 anos. Sou também instrutora de Mindfulness aí no contexto, né? Me especializei até por toda a minha caminhada, devido a toda a minha caminhada e a minha paixão pela educação no Mindfulness, no contexto da educação. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou vendo que vocês estão aí chegando. Ainda falando um pouquinho sobre mim, né? Eu converso muito aqui nesse perfil sobre comunicação consciente, porque é uma das minhas paixões também, né? Eu sou mestra em linguística, estudo, trabalho com comunicação há uns bons anos aí. Então, eu sou essa pessoa que pegou toda essa bagagem aí e tá aqui hoje com muito carinho para poder compartilhar um pouquinho de reflexões, um pouquinho de conhecimento com vocês. Tô vendo que vocês já estão mandando aqui algumas perguntas e essa é uma live que, né, tem exatamente essa função. Então, vamos contextualizar aqui um pouquinho melhor. Gente, essa live, ela se chama Papo Mindful, tá? Ela é uma live que eu gosto de fazer exatamente para conversar com a minha audiência e responder às dúvidas de vocês. Então, num primeiro momento, eu vou responder a uma dúvida que apareceu, né, no caso da live de hoje, em um comentário de um vídeo que eu publiquei ontem, e depois eu vou responder também as perguntas que vocês forem enviando aqui, mas já quero dizer que para mim é muito rico enquanto eu tô falando, né, eu fico aqui meio que não tão mindful, assim, não tão só falando, fazendo só isso. Eu acabo lendo também os comentários de vocês, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas é por um bom motivo, é porque aqui realmente é um momento, né, e uma oportunidade pra gente dialogar, tá bom? Então, recapitulando, eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que eu recebi de uma seguidora minha aqui no Instagram, em um vídeo que eu publiquei ontem, e depois a gente abre aqui para as perguntas de vocês, e se eu puder responder, vou fazer com o maior carinho e vai ser um prazer, e a gente vai, na verdade, respondendo juntos, né? Então, vocês podem trazendo aqui as perguntas de vocês nos comentários também, e aí a gente vai interagindo e chegando a algumas respostas, algumas reflexões, algumas conclusões juntas, tá bom? Então, vamos começar? Ontem eu publiquei um vídeo, né, de uma série que eu tenho feito aqui no Educar Zen, que tem sido bem legal, tenho recebido, né, um feedback muito bacana de vocês, que é a mãe reativa versus mãe mindful, né? Então eu trago aqui sempre um contexto, uma cena, né? Eu coloco a atriz que eu não sou definitivamente, mas que eu gostaria de ter sido quando eu era criança, em cena, né? Então eu enceno aqui uma situação que é muito comum na maternidade de muitas de nós. Ontem, por exemplo, né, nessa série Mãe Reativa versus Mãe Mindful, eu trouxe uma cena de uma mãe que está impaciente com uma criança que está resistente a ir embora do parquinho. Talvez isso já tenha acontecido com você, ou do parquinho, ou de uma festa na casa do amiguinho, né? Mas às vezes a gente tá ali com as nossas coisas para serem feitas, a gente tá com o nosso tempo curto e a gente não recebe aquela colaboração que a gente gostaria da nossa criança na hora que a gente fala é hora de ir embora. E aí eu trouxe uma reflexão sobre uma atitude de mindfulness, né, que me ensina muito, que é ser paciente. Todo mundo, absolutamente todas as pessoas, né, que estão à frente da educação de crianças, seja no contexto privado, né, seja a mãe, o pai, seja a avó, a madrinha, ou seja também alguém ali naquele contexto mais profissional, por exemplo, uma professora, mas todos nós sentimos necessidade em algum momento de sermos pacientes. E quando a gente tem aí essa necessidade de sermos pacientes, principalmente quando a gente pensar, né, no contexto mais usual dessa palavra, isso significa que os nossos limites estão sendo, né, de alguma forma ali extrapolados. Quase sempre a gente vai entender que ser paciente tem relação com estar já, assim, no meu limite de tolerância de algum comportamento daquela criança. Não é isso? Então, por exemplo, a criança, ela tá ali
resistindo a ir embora do parquinho. E eu já tô ficando nervosa. Então eu tenho que acionar a minha capacidade de ser paciente para eu não explodir com essa criança. É assim que usualmente a gente pensa e a gente entende a paciência, né? Mas aqui no contexto do mindfulness, a gente pensa e entende a paciência, o ser paciente de uma outra forma. Então eu gostaria de ler para vocês agora o comentário de uma seguidora que eu achei muito interessante, né? E eu falei assim, eu acho que é tão relevante assim que eu poderia de repente falar mais aprofundadamente sobre isso no Papo Mindful, né? E aí, como eu disse, depois eu respondo as dúvidas de quem tá aqui também. E ela me mandou a seguinte mensagem, né? O seguinte comentário lá no vídeo, ó. E quando chegam os 10 minutos que você combinou com antecedência e ele, né, o seu filho, não desce do brinquedo? Por que ela perguntou isso? Porque muito comumente, né, muitas pessoas que falam sobre educação aqui na internet, muitos profissionais de educação, psicólogas infantis, enfim, profissionais dessa linha aí, sugerem, né, que para evitar esse atrito tão profundo assim com as crianças na hora de sair, de ir embora do parquinho, que as mães combinem, né? Então, assim, ó, quando estiver faltando 10 minutos pra gente ir embora, eu vou te avisar. E isso realmente é muito positivo porque vai gerar previsibilidade. As nossas crianças, elas precisam de previsibilidade para, né, elas serem mais cooperativas, elas se sentem mais seguras quando algo é previsível e aí elas tendem a cooperar mais. Então, é uma boa dica, faz sentido, mas ela tá colocando aqui que pra ela não funciona, né? Eu gosto muito do seu conteúdo, ela falou, muito grata, mas as orientações param na primeira abordagem, quando na realidade as crianças vão insistir, vão desobedecer e aí a gente fica sem orientação. Beleza, fiz o que foi orientado aqui, mas e se ele não obedecer? Qual é o plano B? Não é possível que todas as crianças obedeçam de cara, né? Então é muito relevante o que ela está dizendo, porque realmente, no mundo ideal, a gente fala lá, ó, faltam 10 minutos e a criança, ela coopera e aí vamos todos embora para casa juntos e tudo bem, ninguém explode, ninguém estoura, né? A criança, ela entende ali o tempo, a necessidade da mãe e ponto final, Zé Fini, mas na realidade não é assim. Então me contem aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês, né? Se vocês eventualmente já fizeram um combinado aí com o filho de vocês, por exemplo, para ir embora do parquinho, falou lá, né? Ó, faltam 10 minutos. Lembra que a gente combinou que quando faltasse 10 minutos eu ia te avisar? E aí, na hora, né, de que aqueles 10 minutos ali acabaram, a criança ela não foi tão cooperativa assim. Me contem aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês em algum momento, tá? Bom, é mesmo desgastante essa situação, eu não vou dizer que não é, né? O meu filho, especificamente, ele ainda é muito pequenininho, então, algo desse tipo não aconteceu comigo, com o meu filho, mas, como eu disse, né, tô trabalhando aí com crianças e adolescentes há um bom tempo, então eu já experienciei coisas desse tipo, muitas vezes, né, de a criança ou adolescente não cumprir com um combinado ou não ser tão cooperativo assim depois de ser avisado que alguma coisa estava para acabar. Quem trabalha em escola sabe que o recreio às vezes é bem desgastante também nessa hora de, né, conduzir as crianças para a sala de aula novamente. Então, assim, receba a minha empatia, é realmente um momento desgastante. Mas uma coisa que eu gostaria de sinalizar aqui, gente, que eu quero deixar bem claro, que é bem importante, é qual que é o meu objetivo aqui no Educar Zen. O meu objetivo aqui é ajudar mães a terem mais inteligência emocional, a serem menos reativas, a aprenderem a serem mais calmas diante das inúmeras adversidades e dos inúmeros desafios que a maternidade traz por si só e principalmente que acabam acontecendo enquanto a gente está se relacionando com as nossas crianças, né, com os nossos filhos. Então, o meu trabalho aqui, ele tá muito centrado em como nós, mães, agimos e reagimos diante desses desafios. É menos sobre como eu vou levar a criança a se comportar e mais sobre como eu vou me comportar
e dessa forma modelar o comportamento do meu filho. E isso não é porque eu fiz essa escolha, porque eu acho da minha cabeça que isso é certo, não. Isso daí está totalmente respaldado sobre os muitos estudos que eu gosto de fazer na área da neurociência, né? Então, quem está estudando aí o cérebro da criança já explicou pra gente que esse cérebro, ele age, né? Ele costuma aprender e ele costuma agir por meio da repetição de comportamentos, né? Ele repete, ele imita o comportamento do seu adulto de referência. Então, quando a gente está cuidando do nosso comportamento, quando a gente está tratando de se comportar bem, principalmente quando a nossa criança está se comportando mal, a gente está ensinando aquela criança, em última análise, a ser mais cooperativa, né, a se comportar bem, no sentido realmente não de ser obediente cegamente, porque isso definitivamente não se relaciona com a minha visão de mundo e com o que eu trago aqui para vocês, né, com o trabalho que eu desenvolvo. Mas de ser realmente cooperativa, de ser de ter, né, esse comportamento que seja proativo em prol do conjunto, do coletivo, né? Mesmo que esse coletivo seja ali a sua família. Tô vendo que vocês estão mandando aqui algumas perguntas, gente. Se vocês quiserem, coloquem aqui na caixinha de perguntas que tem aqui no chat aqui da live mesmo, para depois eu ler, tá? Porque senão eu vou perder aqui, porque fica entrando e saindo pessoas, outras pessoas vão comentando também e eu não vou ver. Então, o primeiro ponto, retomando aqui, né? O primeiro ponto que eu acho que é importante da gente ressaltar é isso. Como que a gente conduz aqui no Educar Zen, né? Qual que é a nossa linha de pensamento na hora de educarmos as nossas crianças? É menos sobre estarmos muito focadas em como essa criança vai se comportar e mais sobre como a gente se educa emocionalmente para a gente lidar com essa criança, porque um adulto emocionalmente equilibrado, ele ensina essa criança a ser uma criança emocionalmente equilibrada, né? Quando a gente tem paciência com o nosso filho, menos nesse sentido de a gente já estar prestes a estourar à beira de um ataque de nervos, mas mais no sentido que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, a gente está ensinando essa criança a ser assim também, tá? Então, isso é muito importante. E aí, antes também de a gente tentar, né, falar assim, bom, a criança depois daquele aviso ali de que faltavam 10 minutinhos para poder ir embora do parquinho. Na hora que acabam esses 10 minutos, ela tá ali relutante, ela tá desobedecendo, ela não está querendo, né, cumprir com o combinado. Antes da gente pensar o que eu posso fazer para essa criança, no final das contas, cooperar e ir embora para casa, porque provavelmente essa mãe ela precisa ir embora para resolver as suas coisas, né, óbvio. O que a gente pode fazer? Quando a gente está educando uma criança, né, em uma perspectiva mindful, a gente está basicamente educando essa criança em uma perspectiva de consciência. A gente está consciente, a gente está presente no que a gente está fazendo. A gente não está simplesmente dizendo o que alguém disse pra gente, fazendo o que alguém disse pra gente fazer, por exemplo. A gente está mais do que isso se conectando com o nosso filho, com quem ele é, com as necessidades que ele tem. Então, antes da gente, né, querer simplesmente solucionar, porque na sociedade que a gente vive, extremamente imediatista, né, extremamente a gente tampona os nossos problemas de diversas formas, né? Então, as nossas frustrações, a gente vai e come um pacote de biscoito recheado para lidar com ela. Eu tô triste porque eu briguei com meu companheiro, eu vou lá e compro uma roupa. A gente tá sempre tentando fugir do desconforto. Só que a vida ela é feita de desconforto. E educar uma criança muitas vezes é desconfortável. Porque, ao contrário do que a gente gostaria que fosse, elas não são, né, empregados nossos, no sentido de elas não estão ali para acatar as nossas ordens simplesmente. Ou elas não agem dessa forma, não é a natureza da criança, né? Então, é muito mais inteligente da nossa parte a gente se propor a entender o porquê que essa criança não está querendo ir embora agora. Porque quando eu faço isso, se recorrentemente meu filho está resistindo a ir embora do parquinho, e isso é um motivo de estresse constante na minha relação com ele,
Se eu tenho uma briga por dia com ele, porque todos os dias ele não quer ir embora do parquinho na hora que foi, né, que eu estipulei, por exemplo, então é inteligente da minha parte, ao invés de ficar só querendo solucionar, resolver a desobediência da criança, é mais inteligente da minha parte eu tentar entender o porquê de essa criança estar resistente. Porque, de repente, se eu entendo o porquê, o que existe por detrás disso, eu tenho uma solução muito mais pacificadora, muito mais gentil, muito mais mindful, que vai me tirar, me deslocar dessa posição da mãe reativa, que tá ali sempre, né, gritando, que tá ali sempre explodindo, que tá ali precisando fazer ameaças, que tá ali envergonhando o filho, falando que vai sair puxando ele se ele não for embora naquele momento. Então eu me desloco desse papel, simplesmente porque eu me coloquei em uma postura mais reflexiva sobre quem é aquela criança e sobre quais são as necessidades que eventualmente não estão sendo atendidas. Então, olha só, vamos pensar aqui em uma coisa importante, um conhecimento relevante de a gente ter sobre quem são os nossos filhos, sobre como são as crianças. Isso daqui já nos ajuda a entender muito o porquê de uma criança, muito frequentemente, porque não é só o seu filho, né? São várias mães queixam, fazem essa mesma queixa. Então, eu consigo entender com mais clareza o porquê desse comportamento, né, do apego lá pelo parquinho ser tão recorrente. Qual é essa informação? Vamos lá. Os nossos filhos, né, as nossas crianças, principalmente as menores, elas fazem uma espécie de fusão emocional com os ambientes que elas frequentam. Então, quanto menor é uma criança, mais fundida a um ambiente no qual ela se sente segura, do qual ela gosta por algum motivo, ela vai estar mais fundida. O que isso significa? Da mesma forma que a gente está falando aqui, que é um desafio que muitas famílias enfrentam, pedir para a criança, né, receber essa cooperação da criança na hora de ir embora do parquinho, uma outra coisa que acontece com muita frequência é a dificuldade de uma adaptação escolar, não é? E o que uma coisa tem a ver com a outra? A criança, quando ela está num processo de adaptação escolar, isso significa que, ao contrário de você, adulto, que está começando um emprego e que também vai precisar se adaptar àquele novo ambiente, àqueles novos colegas, mas você já tem toda uma gama de recursos emocionais para lidar com a sua timidez, com a sua insegurança. Você sabe que vai ter o horário lá, que é o horário que você vai embora, que você vai rever as pessoas que você ama, não é assim? A criança, ela não conta com essa gama de recursos para poder fazer isso. Né, para poder ter essa tranquilidade, para poder estar em paz naquele novo ambiente. Aquele novo ambiente para ela é sinônimo de insegurança, correto? Então ela precisa de um tempo maior do que nós adultos para poder se adaptar àquele novo ambiente. Conforme ela vai fazendo isso, ela vai se fundindo emocionalmente. É totalmente emocional, não é racional esse processo. Da mesma forma, uma criança, na hora de desfundir, né, na hora de se retirar de um ambiente no qual ela se sente segura, do qual ela gosta, ela também vai encontrar dificuldade. Da mesma forma, né, que para se fundir aquele ambiente é difícil, para se desfundir, para sair, também é. Então é por isso que às vezes para ir embora da casa dos avós é um dilema. Por isso que às vezes para sair de uma festinha dos amigos, né? Às vezes a criança chega tímida na festinha de aniversário do amigo, e aí conforme ela vai se ambientando, né? Ela vai criando uma fusão emocional com aquele ambiente, e aí depois o difícil é tirar a criança daquele lugar, não é? Então, ó, às vezes, esses 10 minutos aí, que muitas pessoas sugerem aqui no Instagram e que realmente faz sentido, porque, como eu falei, ele traz previsibilidade. Esses 10 minutos é um número padrão, é um tempo padrão. Padronicamente, né, a gente entende que se você avisar 10 minutos antes, a criança, em geral, as crianças, elas vão cooperar. Ou elas vão, né, começar a se acostumar com aquela ideia, aquilo vai ficar previsível, não vai ter essa ruptura tão forte, tão imediata com aquele ambiente que ela gosta e no qual ela se sente segura, entende? Então, às vezes, o seu filho, será que ele precisa de mais tempo para poder fazer
esse processo, né, para poder viver esse processo de se destacar daquele ambiente? Essa é uma questão mindful, é uma pergunta mindful que eu te convido a fazer. Ao invés de pegar e cortar e colar literalmente, né, as dicas que você vê no Instagram e levar para sua maternidade, procure pegar isso como uma referência, mas olha para o seu filho. O seu filho, ele não é todas as crianças. Nenhuma criança é todas as crianças. Cada criança é um indivíduo, né? Então, talvez o seu filho esteja precisando de mais tempo nesse processo. Então, essa é uma pergunta que você pode fazer para si mesma. Eu estou suficientemente conectada ao meu filho para entender quais são as necessidades de tempo dele, que podem muito bem ser diferentes do padrão que as pessoas comentam na internet? Será que meu filho ele precisa de mais tempo? Em outros ambientes isso acontece? Né? Na hora de ir embora da casa dos avós no fim de semana, é mais difícil para ele, por exemplo, do que é para o seu sobrinho? Talvez você pode ir percebendo isso não para fazer uma comparação de subjugar, de diminuir o seu filho ou enaltecer, não é sobre isso, mas é só para entender que talvez o seu filho tenha a necessidade de mais tempo para poder fazer essa, né, para se destacar emocionalmente de um ambiente. Então essa é uma razão que pode estar dificultando, por exemplo, o seu filho de sair do parquinho na hora que você definiu que era a hora certa. Né? Porque tem isso também. A gente não para pensar que na maior parte das vezes somos nós que estamos definindo o que é o tempo certo do seu filho. E é aí que eu queria trazer para vocês essa leitura do que é ser paciente na perspectiva do mindfulness. A gente, quando está praticando mindfulness, né, quando a gente está ali fazendo os nossos 10 minutinhos de meditação todos os dias, quando a gente está se conduzindo na vida, né, a partir desses valores, dessa leitura de mundo, a gente para de pensar na paciência como eu tô no meu limite de tolerância, eu vou segurar a minha onda aqui para não explodir, talvez eu vou até implodir, ficar até tensa, sentir dores no meu corpo depois disso, né? Mas eu vou segurar a minha onda porque senão eu vou explodir e vai ser pior. Geral, as pessoas entendem a paciência dessa forma. Como que a gente entende a paciência quando a gente está praticando mindfulness, quando a gente está educando por meio do mindfulness? A paciência, ela passa a ter uma conexão íntima com o tempo das coisas. Ser paciente é estar conectada ao tempo, o ritmo das coisas. Então você... não é porque você tá querendo, né? Você tem uma festa hoje à noite, por exemplo. Você sabe que existe um tempo para as coisas acontecerem. Você não cria uma ilusão na sua cabeça de que você pode acelerar as horas do relógio. Mas com as nossas crianças, a gente acha que a gente pode sim corromper o tempo interno, o tempo que elas precisam o tempo todo, né? Então, é um pouco sobre isso. Será que, né, ao contrário do que acontece quando eu tô lá na fila do carro, né, eu tô no trânsito, por exemplo, tem um monte de carros lá parado, tá um congestionamento, por exemplo. Eu até posso querer que aquilo acabe, mas eu sei que existe um tempo, que é o tempo de todos os carros irem desafogando, entrando nas ruas paralelas, né, nas ruas perpendiculares. Eu sei que esse tempo ele é necessário para aquilo acontecer, mas com o meu filho não. O tempo dele tem que ser necessariamente o meu tempo. E isso gera muito conflito em momentos como esse. Por quê? Porque por detrás disso pode ter uma outra questão que está dificultando, né, que você receba a cooperação do seu filho na hora de ir embora do parquinho. Que é: movimento é uma necessidade básica humana. Boa parte das doenças que a gente vai desenvolvendo, né? Isso aí tem vários estudos comprovando, acontecem devido ao fato de a gente estar aqui, ó, sentado numa cadeira o dia inteiro. Quando o nosso corpo ele foi feito para ser movimentado. As pessoas que movimentam mais o corpo, elas liberam melhores neurotransmissores, elas têm tendência a viverem mais, né? O corpo funciona de uma melhor maneira, elas dormem melhor. Então, movimento é uma necessidade básica de qualquer ser humano. Quando a gente está falando de crianças especificamente, essa necessidade ela é ampliada. As crianças elas são sinônimo de movimento.
né? O corpo da criança, como o nosso também, né, para nós adultos não é diferente, mas para a criança, o corpo ele é ainda mais o mecanismo de expressão e de ventilar, né? Por meio do corpo, elas ventilam, inclusive, emoções que, diferente de nós, elas não são capazes de racionalizar. Sabe, às vezes assim, alguém que te deixou chateado, você consegue entender como que aquilo funciona, você consegue pensar sobre isso, você às vezes consegue comunicar à pessoa que aquilo te deixou chateado. A criança, principalmente as menores, elas não sabem fazer isso. Então as emoções que inclusive acontecem no corpo, elas são movimentadas, elas são expandidas, elas são liberadas muitas vezes, no caso da criança, por meio do movimento do corpo. Elas precisam disso. Só que a maioria das nossas crianças estão... Primeiro, quando a gente pensa em escola, a escola é um lugar em que essa criança movimenta muito o corpo, ou ela, na maior parte das vezes, está sentada numa cadeira ali por horas e horas a fio, precisando assistir uma aula. Isso acontece na escola, e isso é totalmente antifisiológico, isso é antinatural, né? Isso não é saudável para a criança, mas é o que acontece. Então aqui a gente já tem um aspecto, a gente tem aqui um ponto, né? Quando a gente pensa aí na rotina dessa criança, esse movimento ele está sendo recusado de alguma forma, ele não está sendo... A criança ela não está sendo oportunizada a se movimentar como ela deveria. Depois, a gente pensa na própria estrutura, né, na arquitetura das nossas cidades. A maioria das crianças estão morando em apartamentos, né, pelo menos nas grandes cidades aí. Então essa criança, mais uma vez, quando ela está em casa, ela também não tem muitas oportunidades naquele espaço ali para poder se movimentar conforme ela realmente precisa, como ela realmente necessita. E aí a gente adiciona a isso tudo aí, né, o uso excessivo de telas. Então, essas crianças, elas não estão se movendo suficientemente. E, às vezes, o seu filho, ele tá lá resistente para ir embora do parquinho simplesmente porque ele precisa se movimentar. É uma necessidade dele, não é nem porque ele quer, é porque ele precisa. Pensa, vou trazer aqui um exemplo meio esdrúxulo, mas só para vocês entenderem. Pensa na seguinte situação. Você tá fazendo xixi. Aí alguém chega e fala assim, aqui, ó, hora de ir embora. Parou o xixi agora. É hora de ir embora agora. É difícil parar de fazer o xixi, principalmente se você estiver muito apertado, se você estiver precisando liberar aquele xixi ali. Sim, é difícil, né? Então, com as nossas crianças não vai ser diferente. Quando ela tá ali numa necessidade de se movimentar e a gente tá interrompendo a expressão, né, do atendimento àquela necessidade... Então, não é porque ela é desobediente, não é porque ela é difícil, é simplesmente porque uma necessidade básica dela não está sendo respeitada e ela precisa daquilo naquele momento. Então, quando a gente tem clareza desses processos, a gente traz mais compaixão também para essa criança. E aí a gente começa a considerar se não é possível a gente eventualmente descentralizar, pelo menos um pouco, né, esse processo aí do tempo no parquinho, de nós mesmas, porque na maior parte das vezes a gente está fazendo o quê? A gente está determinando o tempo no parquinho de acordo com as nossas necessidades. E nós também temos as nossas necessidades, a gente também tem o nosso tempo, e isso também precisa ser atendido, né? Em contrapartida, em alguns momentos o que acontece é exatamente isso, o nosso tempo, ele não conversa, as nossas necessidades não estão conversando com as dos nossos filhos. E aí a gente faz o quê? A gente define que eu tenho 15 minutos para estar com você no parquinho. É esse o tempo, quando tiver faltando 5 minutos eu vou te avisar e a gente tem que ir embora. Entende? Só que às vezes isso não foi o suficiente para o seu filho. Então, pensando em tudo isso, será que se a gente, né, trouxer mais clareza, mais consciência para as necessidades do nosso filho, a gente vai evitar que esses 10 minutos aí que a gente, né, avisa que eles cheguem e que a criança ela fique naquela resistência? Se a necessidade da criança ela foi atendida, será que eu evito que isso aconteça? Será que ela fica mais, né, cooperativa? Sim, é isso que acontece, né?
Então, é isso que eu te convido a pensar, mais do que pensar em o que eu faço se o meu filho deu 10 minutos lá, chegou a hora de ir embora do parquinho e ele tá resistindo. Porque às vezes ele é desobediente, às vezes ele não quer ir embora. O que eu faço? Como é que eu resolvo isso? A gente tem que resolver isso também, eu vou falar sobre isso agora. Mas para além disso, tenta pensar no porquê que seu filho tá resistindo a ir embora do parquinho. E é só quando a gente está realmente com essa leitura de vida mindful, quando a gente está realmente se posicionando, né, na vida de uma forma mindful, quando a gente está olhando para além da atitude da criança, a gente está olhando o que existe atrás disso, por detrás, né? Quando a gente está olhando para as necessidades dela que não estão sendo atendidas, para o tempo que ela tem também, o tempo interno dela, no ritmo dela, aí a gente consegue colocar as coisas em uma perspectiva de mais solução e menos punição, por exemplo, né? Agora, como que a gente pode, né, eventualmente resolver essa questão aí? Eu tenho uma dica para vocês, tá? Tá na hora de ir embora no parquinho, seu filho tá muito resistente, talvez, né, muito provavelmente a necessidade dele de movimento ou o tempo dele para se desconectar daquele ambiente não estão sendo devidamente respeitados, mas você precisa ir embora, porque, por exemplo, você precisa almoçar para ir trabalhar, né? Isso daí pode acontecer. O que a gente pode fazer? Uma dica, uma sugestão que funciona muito. Várias das minhas alunas me contam que isso funciona para elas. E eu faço aqui também, não em relação ao parquinho, mas em outras situações aqui com meu filho, eu faço e funciona. É a brincadeira de transição. Então, você pode, por exemplo, né, criar uma situação de brincadeira no caminho para casa. Quais brincadeiras você poderia fazer neste contexto? Você pode fazer uma brincadeira, se for uma criança um pouco maior, uma brincadeira que pode funcionar falar todas as vezes e apontando tudo que você vê com uma determinada cor, né? Então, por exemplo, tudo que você vê que é laranja, vamos apontar. E aí a gente vai contabilizando, ganha quem né? Quem conseguir identificar mais coisas. Você pode, no meio do caminho, colocar lá, deixar alguma coisa escondida para poder fazer uma busca ao tesouro, por exemplo. Né? Então, é criar alguma oportunidade de brincadeira e cantando uma música. Faça desse momento de transição um momento lúdico. Né? Essa criança, provavelmente, ela também vai tender a ser mais cooperativa se for assim. Tá? Mas, lembrando que isso, né, é muito interessante, funciona, só que a gente precisa ter em mente outras coisas. A gente precisa, se a gente estiver realmente disposto a educar de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, a gente vai precisar olhar para as necessidades do nosso filho e para as nossas necessidades e ver se é possível conciliar essas duas coisas. Na maior parte das vezes é possível, né? Então, é isso que eu queria falar sobre esse comentário aqui, mas eu tô vendo que vocês mandaram algumas perguntas aqui, várias. Vou tentar responder, tá, gente? Ó. Perguntas... Ah, tá, aqui é dos stories, na verdade. Essas perguntas aqui são dos meus stories. Eu vi aqui agora, aqui embaixo, as perguntas que vocês mandaram aqui, ó. A Luísa Freitas falou assim: minha filha tem 10 anos, sempre fazemos acordo antes de sair de casa, ela sempre fica chateada. Depois de tudo, ficamos nós duas frustradas, porque eu também sinto que não valeu a pena nada do que eu fiz. Olha só, Luísa, vamos conversar aqui. Um acordo. O que é um acordo, gente? Um acordo é uma decisão feita em comum que beneficia ambas as partes. Qual que é geralmente o problema de muitos acordos que a gente faz com as nossas crianças e que geram frustração, que a criança ela se sente injustiçada e que porque não funciona, né, a gente com a nossa boa intenção de fazer o acordo acaba também saindo frustrado. Então, ó, algumas coisas, tá? Alguns pontos. Muitas vezes a gente tá precisando aprender a se comunicar melhor com as nossas crianças, né? Então, por exemplo, no meu curso, no MESEM, tem lá um monte de aula, né? Eu nem sei quantas, são muitas mesmo que eu me debruço sobre as conversas que conectam. A gente precisa aprender a dialogar com as nossas crianças de uma forma que estabeleça
conexão. O que não estabelece conexão, por exemplo, e que muitas vezes é a base da maioria desses acordos? É o fato de que a gente fala, a gente dá o nome de acordo, porque a gente comunica a criança e a gente pergunta, beleza? Tá entendido? Então, estamos acordadas, então a gente entende que isso é um acordo, mas não é um acordo. Porque na maior parte das vezes, esses acordos são definições nossas que a gente comunica à criança. E aí a gente espera que isso seja um acordo. Só que para ser um acordo, precisa ter tido diálogo. Ambas as partes precisam ter apresentado as suas necessidades. E a gente precisa ter trabalhado para encontrar um ponto em comum. Para encontrar ali um caminho que provavelmente não vai satisfazer a todas as necessidades, né, minhas e do meu filho. Mas que a gente tente encontrar, né, esse caminho que vai ser legal, que vai ser justo para ambas as partes. Então, Luísa, pensa nisso. Será que os acordos que você está fazendo com a sua filha, eles têm esse nome, eles têm essa intenção, você está buscando esse caminho, mas eles ainda são um pouco autoritários nesse sentido de que é você que define e você comunica a ela, mesmo que com uma linguagem gentil, né, mesmo que de uma forma educada, mas é só você quem decide? Porque se ambas as partes estiverem decidindo juntas, não tem por que ela ficar chateada, ela ficar frustrada. Faz sentido, gente? Vocês concordam? Me digam aqui nos comentários se isso faz sentido para vocês. E se alguém mais quiser também fazer mais alguma pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, mais para cima, que eu possa responder agora. Deixa eu ver. Então, olha, Luísa, dica para você é realmente refinar essa comunicação, falar das suas necessidades, das suas emoções, procurar saber quais são as necessidades e as emoções da sua filha e tentar encontrar né, esses pontos em comum, que muitas vezes existem, né? A gente consegue encontrar pontos em comum das nossas necessidades dos nossos filhos, ou tentar conciliar, tentar encontrar ali no acordo, fazer realmente um acordo, acordar de ambas as partes, né? É assim que a gente constrói relações poderosas com os nossos filhos e que a gente ensina os nossos filhos a serem respeitosos com as outras pessoas. Porque se eu tô o tempo todo impondo o que eu quero e chamando isso de acordo, na primeira oportunidade que o seu filho tiver de exercer poder, e pode ser até com você no futuro, né? Mas pode ser, por exemplo, quando ele estiver na posição de chefe, quando ele tiver os filhos dele, ele vai fazer isso, ele vai até dourar a pílula, ele vai falar de um jeito bonito, mas ele vai, né, agir de uma forma que é autocentrada. Não é isso que a gente está querendo aqui no Educar Zen, né? Vocês que estão aqui comigo, eu sei que o que a gente está buscando é encontrar outros caminhos. Bom, eu não tô vendo outras perguntas aqui, gente. Eu acho que elas foram sumindo conforme eu fui conversando com vocês. E o recado, então, tá dado. Era isso que eu queria falar hoje, né? A gente precisa se lembrar que o nosso comportamento modela o comportamento do nosso filho. E é por isso mesmo que a gente precisa da nossa ginástica neurológica diária, que a gente precisa dos nossos 10 minutinhos de meditação diariamente. Porque se a gente não estiver fazendo isso, muito facilmente a gente vai explodir, a gente vai querer consertar a criança, como se tivesse alguma coisa de errado com a criança, ao invés de buscar, né, uma clareza mesmo, assim, uma leitura mais consciente do processo. Aqui a Luísa falando que sim, a gente combina direitinho, que sempre escuta as propostas dela pra gente combinar o passeio dela. Geralmente, quando a criança ela tá insatisfeita, né, ela fica chateada e você também fica frustrada, é porque esse acordo ele não tá funcionando. Então, de repente, vocês
podem, né, fazer isso de uma maneira que fique mais claro para vocês, para as duas, assim, pensa, veja se eventualmente você, como adulta da relação, que é a pessoa que está exercendo mais poder, se você não está de alguma forma induzindo a sua filha a dizer o que você quer que ela ouça, não estou dizendo que é isso com certeza, mas pode ser, porque se tem um acordo de verdade, geralmente as duas partes elas ficam mais satisfeitas, elas ficam mais pacificadas, mais tranquilas. Tá bom? Talvez tenham outras questões aí do relacionamento de vocês que precisam ser ajustados para que isso aconteça. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que a nossa live vai chegando ao final. Agradeço vocês pela companhia. E é isso, a gente vai ter agora, pretendo fazer todas as semanas 2 lives com vocês, nas terças-feiras e nas quintas-feiras. Eu só não defini o horário ainda. Uma dessas lives vai ser sempre o Papo Mindful, né? Que vai ser esse nosso diálogo. Eu vou responder as perguntas, algum comentário que chamar a minha atenção nos vídeos, que eu vou destrinchar, que eu vou trazer aqui pra gente poder entender, né, com mais profundidade esse tema. E às quintas-feiras a gente vai ter a live Zen, tá? Que vai ser um tema aí também da minha escolha, mas que sempre tem a ver com os assuntos que vocês gostam de falar aqui. E aí também me mandem sugestões pelo direct, tá? Eu vou aceitar as sugestões de vocês de temas que vocês querem ver nas lives aqui do Educar Zen. Gente, no mais, um grande abraço para vocês. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês e a gente vai se falando. Um beijo, até mais.